fazer a medida nesse camarada aqui, você tem que ter um osciloscópio para poder medir o pulso dele. Por isso que é importante você tá conhecendo quais ferramentas você deve usar na hora da manutenção e saber usar todas, né? Porque como é que você vai saber que está chegando sinal aqui? Porque o defeito pode ser lá no CI, né? O CI, o processador, que está integrado, o Super I/O está integrado dentro dele, é tudo uma coisa só. Então o sinal ele vem de lá. Como é que você vai identificar como é que você vai identificar aqui se você não souber utilizar a ferramenta? Então tem vezes que o camarada roda, ressolda aqui, ressolda ali, só que ele não vai identificar o defeito, porque o defeito está lá no processador. E se o defeito está lá, como é que ele vai adivinhar se ele não sabe? Ele não sabe de onde é que vem a trilha aqui, não sabe como é que faz a medida, não sabe qual é a frequência que vai estar sendo jogada aqui no pino. Então, os três pinos mais importantes são esses aqui, né? O VCC, pin de clock e esse do Super I/O que está trazendo a informação. Pin de clock vai oscilar lá o cristal, o pin de RST, né? E o VCC, a nossa alimentação. Então tudo isso aqui tem que estar funcionando perfeitamente. Então como é que a gente vai identificar onde é que está o resistor lá no circuito? Pronto, a gente está fazendo uma análise aqui. Aqui está dois resistores aqui, ó, fazendo uma divisão de tensão aqui, né? O que é que acontece? Como é que eu vou identificar qual é esse resistor aqui? Para me identificar ele, eu vou ler a numeração que ele está aqui e vou achar ele lá na placa, ó, R225 R222. Então eu vou lá na placa, vou procurar eles aqui, onde é que eles estão, né? Então o pino R, o resistor R222 é isso aqui, ó, que a gente mostrou lá, ó. E o R225 tá logo em cima dele. Então são dois resistores. Tudo que tiver com R é resistor, tudo que tiver com C, capacitor. Vou ensinar esses dois. Depois eu ensino o que é L, o que é VA. Que cada sigla dessa aqui está dizendo a referência do componente. Pronto, eu já ensinei a localizar o componente, né? Localizar outro aqui para vocês ter uma noção de como tá localizando aqui. Diminuir aqui. PC é foda porque o cara tem que ficar subindo e descendo para poder ver aqui. Esse esquema aqui é meio difícil de vocês, porque não tem o valor do resistor aqui, viu? Vamos descer lá para... Isso aqui eu não tô vendo o troubleshoot. Troubleshoot ele vai dizendo onde você deve, onde você deve percorrer. O celular não tá ligando, você vai para cá. O componente tá bom, você muda para outro. Nesse caso a gente tá querendo o R222. Vamos ver se ele tá por aqui. Tem alguns manuais que às vezes servem para 2, 3 aparelhos. Aí eles mudam alguma besteirinha e às vezes não tem nada, acho. A gente vai depois falar sobre ZD, o que é que significa C. Tem que ser um vídeo para cada um, senão o vídeo fica muito longo, bicho. Parece que não vai ter não aqui, viu? Eu não tô achando aqui, então que não tem. Você vai ter que medir de outra placa para poder estar botando aqui a resistência, né? Vamos procurar um circuito aqui que pronto, troubleshoot é isso aqui que eu tava falando. Troubleshoot ele tá dizendo aqui, o celular não starta, aí você tem que vir aqui, ó, nesse TP de voltagem aqui, ó, e fazer a medida, onde é que fica. Se tiver nesse tape 1 tiver tudo ok, aí você tem que
Se não, você tem que medir nesse resistor aqui, R237 e R238, e ver o sinal que ele tá dando. Se ele não tiver dando aqui o sinal que tá aqui, você tem que fazer o reparo. Se caso ele tiver tudo ok, você aí você passa para a parte de baixo. Aí pronto, aqui acabou, é o final. Aí tem outro circuito, que é esse circuito que ele está dizendo aqui. Tudo que ele mandou você olhar, isso aqui é o motor VB Vibracal, que é o terminal do Vibracal. O que é que ele está dizendo? Esse circuito aqui é bem fácil de assimilar. Isso aqui é uma bobina, L de bobina 202. Onde é que está a bobina 202? Onde é que está o motor? Está aqui. Se ele não estiver vibrando, bobina 202. O que é a bobina 202? É um indutor. Você tem que medir daqui para cá. Se ele der continuidade, passar tensão, ele está funcionando. Se não tiver, tem que substituir. Tem muita gente que fala que faz um jump. Pronto, funciona de novo. Então ele está dizendo lá, mostrando o esquema. Vamos bater aqui um print aqui dá um print aqui diminuir ele aqui, voltar pra lá pro nosso. Bicho, eu não tô achando mais aqui não onde eu tava. Vamos para cá para o circuitozinho pequeno, que é o circuito de espectro, que é o circuito do alto-falante, circuito de microfone, circuito de charge CI, que é o circuito de alimentação do carregador. Isso aqui conector de 5 pinos. Isso aqui conector da bateria. Então, tudo isso aqui envolve um circuito. A bateria não carrega, tem que analisar todo esse circuito aqui. Circuito de charge, cadê? Circuito não carrega, pode ser muito bem esse aí no lugar da entrada. E tem gente que não sabe como vai fazer a medida aqui, mas é o que ele está dizendo. Ó, o pino V-Bus do USB, ele está dizendo que entra aqui no VIN. Aí ele está dizendo aqui, pino V-Bus LDO, ele tem uma tensão de 4.9 volts. Nesse pino aqui LDD tem que ter 4.9 volts. Se a tensão dessa linha estiver morta, o culpado pode ser esse capacitor aqui de 0.1 microfarad, que ele é de 10 volts. Então esse capacitor aqui está acoplando com terra. Se ele tiver em curto, ele vai jogar essa tensão por terra, gerando um curto, matando a tensão de alimentação desse CI, ó. Então tudo isso aqui você vai aprender. A gente vai abordando aqui o circuito que eu estou fazendo esse vídeo aqui. Primeiro eu tô meio perdido aqui, que eu fazer vídeo sou uma égua, mas o camarada vai tentando. Aqui é o circuito do microfone, né? Se o microfone não tá funcionando, é só uma bobinazinha dessa que queima. Pode ser um vastorzinho desse que dá pau, joga por terra o sinal, algum capacitor em curto, ou pode vir lá do CI, né? Main mic, né? Aqui sinal de espectro, que é só 2 resistores aqui, ó. Aqui parece que é um variacozinho, 2 diodos contrário. Aí aqui ele está dizendo voltar de 5.5 SMD, capacitor de 480 picofarads. Então nesse caso aqui, ó, a gente tava lá no Vibracal, né? Eu já passei pra cá, me perdi todinho, né? Então vamos falar de resistor. Eu já me perdi já que só a porra aqui nesse esquema, mas
falar, a gente iniciou a abordagem com resistor. Então vamos falar aqui do circuito do microfone, né? Circuito de áudio. Então o que é que a gente tá vendo aqui? A questão do resistor. Um resistor desse tapau aqui, ó, para de vir um sinal todinho para esse circuito aqui, todinho devido a esse resistor. Como o camarada vai adivinhar lá na PCB, bater um print aqui, printar, e vamos facilitar aqui nossa vida. Pronto, printei, vamos diminuir ele aqui. Pronto, como é que a gente vai identificar aqui nesse emaranhado todinho de componentes qual é aquele resistor? Não tem como, não tem numeração, não tem nada na placa dizendo. Para você poder identificar, você vai ter que ir lá naquele camarada que eu lhe disse. Pegar aqui uma foto aqui da parte de baixo da placa. Então, nós estamos aqui no MIC, né? É o MIC 200, está identificado na placa como MIC 200. Botar ele aqui lateralmente. Então aqui MIC 200 é esse componente aqui, né? Ó. Aqui, ó, MIC 200. Aqui ele está dizendo a especificação do camarada. A gente vai analisar o que? Vai trocar o microfone. No prestou, a gente vai correr para onde? Para essas bobinas aqui, ó. Como a gente vai identificar ela através da numeração que ela tá aqui, ó. L200 e L202, L203. Então o que a gente vai fazer aqui? A gente vai atrás dela. L203. Então vamos partir para o outro lado da placa, parte da frente. Então a gente achou aqui, ó, L203 e L202. Você com o seu multímetro, você vai botar uma ponta aqui, a outra ponta aqui, vai ver se tem continuidade entre elas. Se não tiver, você vai trocar. E se caso elas estiverem boas, aí você vai seguindo o esquema aqui, ó. Tão boas, teste esses camaradas. Cada componente aqui tem a forma de se testar. Você pode testar um varistor desse aqui, você pode testar um capacitor, você pode testar um resistor. No caso da nossa aula que a gente está abordando resistor, depois a gente vai falar de cada um. Então vamos supor, o defeito é nesse resistor aqui, R218. Onde é que está o R218? O R218 tá aqui, ó. Só que lá na placa ele não vai ter essa numeração em cima dele dizendo qual é o componente, não. Aí como é que você vai saber qual é o valor dele? Você vai saber o valor dele através do esquema. O esquema tá dizendo aqui, ó, que ele é de 100 ohms. Então como é que você vai testar para saber se ele tá bom? É o 218, né? Ela é de 100 ohms. Então o que é que você vai fazer? Você vai botar lá seu multímetro na escala de 200 ohms, que é a escala mais baixa que tem do multímetro. Aí você vai botar uma pontinha aqui e uma pontinha aqui. Ele vai ter que dar aproximado de 100 ohms. Se ele der muito a mais ou tiver aberto, então o defeito vai ser: você vai pegar outra placa. Vamos supor, isso é outra placa, de outra placa. Você vai medindo, bota um ponto de um lado, ponto do outro, mede a resistência. Deu 100 ohms, tira lá da placa e bota ela aqui. Pronto. Esse é o grande mistério que os camaradas não conseguem ler. Isso que diz que é ruim ler esquema elétrico, mas esquema elétrico é facinho, pô. Isso aqui é o símbolo do resistor, esse raiozinho aqui. Isso aqui, pronto, o defeito nesse circuito aqui é esse resistor R217. A gente vai localizar R217. Esse camarada aqui, nós estava aqui, passou por esse aqui, ó. A gente vai fazer o que? Vai ver qual o valor dele aqui, ó. Esse aqui já mudou. Esse aqui é 2
K2, o que quer dizer 2.2 kΩ. Vai botar seu multímetro lá na escala de 20 ohms. Ou se tiver uma menor de K, parece que tem uma de 2 ohms, né? Se não tiver a de 2, você bota na de 20 ohms. Se não tiver a de 20, bota na de 10. Bota na que for superior a 2.2. Se tiver de 3K, bota na de 3K. E assim por diante. Se for auto range, bota só na escala de resistência. E vai medir. Isso aqui tem que dar aproximadamente 2.1K. Até, eu acho que até 2K ele ainda vai, não tem defeito. Às vezes pode morrer no circuito aqui alguma parte da resistência, ou pode aumentar. Se tiver com muita dúvida, você tira ele do local e faz a medição fora, que aí ele vai dar a medição correta. No caso desse, se o defeito for aqui nesses dois que vem lá da MEM, aí você vai mede aqui. Esse aqui também é de 100 ohms. Aí você vai ver o número dele aqui, R219. Aí você vai identificar, buscar aqui. Cadê R219? Tá aqui, ó. Esse e esse aqui, esse e esse são de 100 ohms. Você vai medir os dois. Se der 100 ohms, tá bom. Se não der, troca. Se não der nada, tá aberto, troca também. Esse e esse aqui. Isso aqui é 2K2. Se não tiver bom, troca também. Se tiver aberto, troca. A resistor abre mais na parte de alimentação, na parte que ocorre, que corre muita tensão. Nessas partes de sinal aqui é muito difícil um resistor ele variar ou ele abrir, né? Pronto, aí essa aqui foi a nossa aula de identificação de resistores. Na próxima viagem a gente vai falar sobre os capacitores, capacitor eletrolítico de tântalo, de cabo cerâmico, poliéster, tem vários modelos. Então a gente vai distinguir cada um que tem na placa e vai estar passando aqui para vocês como fazer a identificação igual o resistor e medir seu valor e ver qual o valor dele na placa. Valeu, até mais. Não se esqueça aí de se inscrever, é só clicar no botão e dar aquele gostei pra gente poder estar desenvolvendo novas aulas aí pra você. Valeu, até mais.